a perspectiva que nós temos sobre o mundo, ela pode ou nos causar danos ou nos equilibrar. E nesse aspecto, eu não tenho mais nenhuma dúvida sobre o fato que a humanidade precisa voltar para a África para reencontrar o seu equilíbrio. E nós geramos uma sociedade contemporânea no mundo ocidental que adoece o ser humano. É uma realidade. Muitas das doenças, muitas das patologias, digamos assim, que nós enxergamos na sociedade ocidental, são fenômenos que muitas vezes não existem no continente africano, ou quando existem, são em proporções muito, muito pequenas, em comparação com o Ocidente. E isso se deve à visão de mundo. Isso se deve à visão de mundo que domina a sociedade, ao paradigma que domina a sociedade. A ancestralidade diz muito sobre como nós enxergamos o mundo ainda hoje. É claro que não só, mas a realidade é que há diversas coisas que influenciam a nossa forma de enxergar a realidade, que são completamente desconhecidas da gente, simplesmente porque nós já essas coisas já estão tão distantes em termos temporais que parecem que não tem mais tanta importância. Agora, o ser humano, de forma geral, sejam eles pretos, amarelos, verdes, laranja, não sei o quê, todo mundo branco, né? Que a gente hoje conseguiu criar, né, categorias. Esse aspecto tem origem no continente africano. Então, o que eu hoje chamo de visão de mundo africana, de paradigma africano, de cultura africana, todas essas questões que eu trago nas redes sociais, por exemplo, né, no meu trabalho, nas imersões, nos cursos, no fundo, nem é visão de mundo africano, nem é paradigma africano. É a visão primitiva do ser humano sobre o mundo. É a visão que o ser humano tinha antes de inventar as religiões. É a visão que o ser humano construiu antes de construir os reinos. É a filosofia, é a ciência. É o conhecimento empírico que gerou sínteses que foram guardadas dentro de mitos, dentro de conhecimentos tradicionais, de músicas, de contos, de cantos. Essa visão é como se fosse a visão do ser humano nu, diante do mundo, diante da vida. O mais essencial, lá na origem, porque quando a gente fala sobre conhecimento, nós temos princípios que precisam depois ser desdobrados para poder gerar conhecimentos mais difusos, digamos assim. O princípio mais fundamental para a organização das sociedades humanas, lá na origem, é a solidariedade. Quando a gente vai lá na essência, o que embasa a organização das sociedades humanas, dos grupos humanos, para ter um equilíbrio social, é a solidariedade. E a solidariedade, ela se vê na natureza. Vou dar um exemplo. Se eu plantar hoje uma mangueira e que daqui 5, 10 anos ela for dar mangas, ela não vai me dar 2 mangas que eu vou comer sozinho. Ela vai me dar dezenas, talvez centenas de mangas. Um período em que ela der frutas. E vai dar, assim, durante diversas décadas,
e talvez até continue vivendo depois de mim. Bom, quando eu faço uma colheita da manga, se eu não dividir com os outros, parte da minha manga vai apodrecer. Ou seja, eu posso muito bem não dividir a manga, mas se ela apodrecer, no que isso está me beneficiando? Não faz sentido. Ou seja, a própria natureza já está dizendo para mim, parte do seu esforço vai beneficiar o outro. Então, eu falei disso para dizer, até as ideologias têm ancestralidade. Então, nós seres humanos temos nossa ancestralidade também. Precisamos voltar lá na raiz, porque enquanto nós não fizermos esse movimento, né, de começar a olhar um pouco o mundo a partir desse filtro dos nossos primeiros ancestrais e nos reconectar com essa visão genuína que não foi ainda tão mecânica, né, e que volta lá na essência, que leva o ser humano na sua dimensão espiritual e não numa dimensão mecanicista, como a sociedade contemporânea, nós não vamos conseguir resolver os problemas da sociedade mecanicista. A sociedade reducionista de hoje, né, cartesiana, ela está cega com os próprios princípios. Então, tem que furar a bolha e voltar para uma visão orgânica e holística sobre o mundo. Só que como que a gente faz isso dentro do mesmo paradigma? O próprio paradigma ocidental já negou, ele matou o holístico, ele negou, ele matou o espírito, né? Ele tirou o espírito e depois agora a gente quer resgatar o espírito a partir dele. Como? se lá desde a origem ele já vem destruindo progressivamente o espírito, agora que ele vai resgatar? Não vai. Ou seja, precisamos voltar para a nossa origem. Precisamos voltar onde não se matou o espírito. Onde o espírito continua, claro que na visão africana também tem suas insuficiências, mas ao menos é uma visão que ainda nos conecta com o mais essencial do ser humano e nos devolve a nossa dimensão, tanto orgânica quanto holística. E a partir daí, nós vamos poder olhar os seres humanos com um outro olhar. Se a gente fosse definir a doença, eu diria que a doença é a perda de complexidade do ser humano em determinadas áreas da vida dele. O que eu estou querendo dizer com isso? O ser humano é um organismo. É um organismo sistêmico. E é um organismo não linear. Quando ele começa a se tornar muito linear, tem alguma coisa que não está batendo. Porque ele começa a se tornar muito previsível. E quanto mais previsíveis a gente se torna, mais vulneráveis a gente se torna também. Ou seja, quanto mais a gente vai se tornando previsíveis, quanto mais a gente vai se entrando nessa lógica de linearidade em relação à vida, mais a gente se desconecta da realidade que comanda o mundo, que é o quê? Para que exista a luz, é preciso que exista a escuridão. Não é que uma coisa tem que aniquilar a outra. As duas coisas têm que existir, têm que coabitar para que a energia exista. Se não existe o polo negativo, não existe o polo positivo. Não tem como você reconhecer o positivo se o negativo não existe.
Não tem como você reconhecer uma pessoa justa se não existem pessoas injustas. Não tem como você reconhecer o que é vivo se não existir a morte. Ou seja, a doença é um desequilíbrio. Enquanto tudo estiver em equilíbrio, isso eu estou indo lá no início, né? Daí para dizer, lá na fonte, a gente precisa entender as doenças como a perda da complexidade, uma desconexão em relação à complexidade natural das coisas. Então a gente entra numa certa linearidade e isso nos tira da complexidade natural. Agora, normalmente, isso é um fenômeno que faz parte da vida. Nós vamos vivenciar diversos fenômenos que vão provocar determinados desequilíbrios na gente, né? Vão desestruturar a gente, mas a finalidade é o que é importante. Não é ficar doente o problema, é que a doença, o desequilíbrio, ou a desestruturação que ocorre durante esse desequilíbrio, digamos assim, ela tem uma finalidade, é nos levar para um outro patamar, para um lugar melhor. Por quê? Porque geralmente a linearidade, o que ela significa? Zona de conforto. Você não quer acompanhar a dinâmica natural da vida, que é de ascensão, de crescimento. É como se eu dissesse, bom, uma árvore não quer mais crescer, ela não quer mais produzir, não quer mais seguir a dinâmica natural. Bom, tá bom, ela já deu frutas, agora ela diz, não, eu não quero mais dar frutas. Bom, quer dizer que ela já está entrando num processo, né, descendente, né, da sua vida. Porque se ela não quer mais produzir frutas, é porque ela já não está mais vivendo. Ou seja, o natural é que a gente produza cada vez mais vida. O natural é que o ser humano produza vida. Só que para ele produzir vida, ele precisa sair da sua zona de conforto. E muitas vezes a gente se nega a esse processo e aí a vida vem e te força a mexer. Ou seja, para você ter um bolo, para você fazer um acarajé, né, já que estamos falando com nossos irmãos da Bahia, bom, você vai ter que pegar o feijão fradinho, né, vai triturar, vai moer, aí vai pegar a pimenta, vai moer também, vai colocar o sal, misturar, colocar água. Aí você vai ter que botar na água, no azeite de dendê quente. Ou seja, quem se nega a fazer esse movimento, né, de bater o feijão, de moer o feijão, de passar por esse processo de desordem, não vai viver, não vai ter o acarajé no final. Para comer o acarajé, você vai ter que aceitar o movimento, né? É preciso primeiro desestruturar tudo para reestruturar. Esse é o processo, né? Da ordem. Isso eu estou falando bem da síntese do paradigma ancestral africano. E isso se encontra em todas as nossas culturas. É ordem, desordem e reorganização. Ou seja, a desordem, ela não é encarada como um problema. E a partir do momento que você já entende que a desestruturação que está acontecendo na sua vida está chegando para poder justamente te levar para outro patamar, dói, mas você não sofre. Você apenas sente a dor. Você sente a dor, mas você não sofre. Porque você já sabe que lá no final, tipo, o neném vai nascer. Você já sabe que lá no final você vai ter o seu bolo.
E aí você se foca muito mais em aprender e enxergar rapidinho o que que a natureza está querendo me dizer nesse processo agora, o que que eu preciso aprender, o que que eu preciso enxergar. E aí, nesse momento, você olha para suas emoções, você olha para dentro de você e você faz um movimento de dizer a verdade para si mesmo. Sim, tal coisa não tá legal, eu preciso mudar. Nossa, isso aqui é uma insuficiência minha que eu preciso corrigir. E aí a gente vai fazendo todo esse movimento e isso só nos faz crescer. Isso é o processo natural da vida. Agora, isso é um movimento natural. O problema é que no Ocidente hoje tem muitas coisas que são artificiais, criadas pelo ser humano, e que nos adoecem sem que isso seja necessariamente o nosso natural, que não são elementos, não são experiências que a gente deveria normalmente viver, mas que a gente acaba vivendo por conta da sociedade, porque estamos perdendo cada vez mais da organicidade das nossas existências, porque estamos nos tornando máquinas. A sociedade ocidental, ela regrou tudo na base do relógio. E a partir desse momento, cria sistematicamente distúrbios dentro da vida. Então, quando a gente fala em saúde hoje, a relação do ser humano com o tempo gera muitos desequilíbrios no mundo ocidental. Porque o simples fato de perder de vista que nós somos organismos e que organismos respiram, que organismos descansam, que organismos suam, que organismos sentem dor, que organismos adoecem e que a gente tenta ser forte o tempo inteiro. Não respeita nosso corpo. A gente trata os nossos corpos como se fossem feitos de aço, como se fossem feitos de metais. A gente se adoece. Lógico. Porque a gente está querendo viver como algo que a gente não é. Ou seja, a gente está em constante distúrbio, desequilíbrio, em constante desestruturação. Porque a gente vive, de um lado, nós somos organismos, mas de outro lado, queremos viver como se fôssemos máquinas. E aí é o desequilíbrio constante. Mas isso também é um mecanismo social para manter as pessoas sob controle, para poder manter as pessoas em uma determinada forma de viver, que é o que beneficia o capitalismo, né? Que é produzir, 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 nós viramos produtos. A gente são produtos que produzem. Então, fazendo uma pequena síntese, né, um breve resumo, a doença, se a gente for olhar, né, no nível mais essencial da coisa, é um desequilíbrio, mas não entendendo o desequilíbrio como algo o que como um movimento, na verdade como um movimento complexo, é o movimento linear. Quanto mais linear a gente vai se tornando, mais doentes a gente vai ficar, porque nós não somos naturalmente lineares, somos seres complexos, somos seres sistêmicos e cada um de nós tem a sua individualidade, tem suas particularidades e precisamos entender que a padronização excessiva do ser humano adoece o ser humano porque ela o torna tão linear que quanto mais tempo passa, mais doentes a gente vai ficando, porque estamos perdendo a nossa complexidade natural. Essa essas dimensões, né, do saber, eu fui percebendo na vivência também, né?
é algo que no Ocidente hoje, eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala em conhecimento, ler livros é algo que é visto como culto. E ler é muito bom. Mas dentro dos livros, a gente tem acesso ao conhecimento. Mas conhecimento sem, sem suporte não serve para nada. Então, se a gente recebe o conhecimento e que esse conhecimento está, digamos agora, gravado em nós, o mínimo é que esse conhecimento tenha algum impacto sobre a gente. Ou seja, além do conhecimento, a gente precisa viver a sabedoria. E a sabedoria é algo dinâmico, né? A gente tem que. É algo que se vive. E ela tem diversas dimensões. Então, o velho caçador, né? O velho caçador que está lá no meio do mato dele, lá no Benin, ou não sei, na Nigéria, ele pode não ter colocado os pés na universidade, mas se você botar ele sozinho no meio de um mato hoje, ele vai usar a sabedoria dele e vai sobreviver. Ele vai utilizar do seu saber ser, digamos assim, né, o jeito de ser dele, para poder entender o ambiente dele. Ser não depende apenas do. A gente, tipo, você tá, mas você porque o que tem em sua volta é. Então você precisa saber, para você ser, você precisa entender primeiro que não é sozinho, não se existe sozinho, ninguém é sozinho. Ou seja, saber como ser, como a gente tem que ser nesse mundo. Entender o nosso ambiente, entender o que ocorre em nossa volta, observar o que acontece. Bom, quando a gente vive dentro de uma sociedade como São Paulo, a gente observa muito mais. Eu não moro em São Paulo, tá, gente? Eu nem conseguiria. Mas, só dando um exemplo de São Paulo, é, quando se mora numa metrópole dessa dimensão, tão desconectado da natureza, a gente acaba enxergando a realidade a partir apenas dos fenômenos sociais humanos da sociedade contemporânea, esquecendo que fora de São Paulo ainda tem universidade, tem matos, tem mares, tem assim uma natureza exuberante. E essa natureza exuberante diz muito mais sobre nós enquanto organismos do que São Paulo e suas torres de concreto. Pelo menos se a gente quiser ser equilibrado. Ou seja, até as cidades, até os centros urbanos que nós estamos construindo hoje estão nos desconectando cada vez mais de quem nós somos enquanto seres orgânicos, biológicos e principalmente espirituais. Porque para você se conectar, você ser um espírito no meio de uma cidade como São Paulo, de fato, você se enxergar como um ser espiritual num lugar desse, é muito mais complicado do que você estar conectado a um ambiente natural que te lembra o tempo inteiro que você é, sim, parte dessa natureza. A outra dimensão, né, do saber é o saber fazer. O que adianta você ter toda a sabedoria se você não
pratica essa sabedoria. O ser humano está cada vez mais perdendo o rumo de quem ele realmente é nesse planeta. Ele está, por conta, né, do paradigma que domina a sociedade de hoje, perdendo a noção da realidade e de quem ele é, perdendo da sua dimensão orgânica, perdendo da sua dimensão espiritual, sendo reduzido cada vez mais apenas a um objeto, a algo ou a algo semelhante. Mas, felizmente, apesar de todos os desequilíbrios que ele está gerando, ele continua sendo uma criação com uma dimensão divina, uma dimensão espiritual que foge do controle dele mesmo. Ele ainda não conseguiu se criar ele mesmo, ele não se inventou ele mesmo. Ele existe e até às vezes está na rebeldia dele, dizendo que ele existe por conta dele mesmo, mas algo aconteceu para que ele exista. E por sorte, hoje ainda tem alguns de nós que conseguem enxergar que a magia, que é a mãe, né, da ciência, continua forte, né, e ela pode nos devolver a esperança no mundo. Porque sim, a ciência nos traz determinadas respostas, nos traz muitas coisas positivas no mundo hoje, mas nós precisamos trazer de volta o espírito no nosso cotidiano para dar sentido à nossa existência. Nós precisamos confiar naquilo que é invisível. Nós somos seres que respiram. Sabe, o nosso maior alimento, mais fundamental, o mais necessário, se a gente for pensar em termos temporais mesmo, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o nosso alimento, a comida que entra na nossa barriga e produz energia, esse alimento a gente pode ficar dias sem se alimentar com ele, sem morrer. A gente vai até sofrer um pouco, mas a gente não morre. Da mesma forma, esse alimento aqui, né, a água, é um alimento que podemos demorar um pouco menos que a comida, mas podemos ficar alguns tempos sem se alimentar com ele. Mas o alimento que passa pelo nosso nariz, né, o ar, se a gente ficar mais, não sei, se você ficar 5 minutos, né, sem ar e continuar aqui, então, você já é um ser humano assim. Diferenciado. Mas de todos os 3 alimentos, o mais fundamental, né, o que a gente menos pode não utilizar, né, o que a gente menos pode deixar de ter, né, em pouco tempo é o ar. E ele é invisível. Mas a gente jura que não existe espírito. Um ser que respira um trem, ele sabe que aquilo lá é necessário para que ele viva, mas que jura que não existe espírito. Um ser que sente o ar, respira o ar, sabe que aquilo lá é invisível, ele não consegue ver, ele só apenas consegue ver manifestações daquilo de vez em quando, mas ele não consegue ver.
Mas ele sabe que isso nutre, e que sem isso ele não vive, e ele nega o Espírito. Ou seja, gente, precisamos trazer o Espírito. Entender que tudo isso aqui que é vazio, parece vazio, não é. Está cheio de energia. Que nós precisamos confiar nessa energia, nós precisamos confiar no invisível para trazer as soluções do mundo invisível para o mundo material. Isso é criatividade. Então, confiemos